Começa então. E vou te colocar também de co-host, tá? Gravando já está. Ok. Então, muito boa noite a todos novamente, a todos vocês que entrarem, a todos vocês que assistirem pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 25/2, Egrégora Gratitude, reunião número... Quanto, Renato? Oi? Reunião número... O número da egrégora? Reunião Número da número... reunião, do evento. Eu acho que é 270, 71, uma coisa assim. Pois bem, 472 reuniões já realizadas, seguimos para a próxima e hoje uma noite extremamente especial. Sejam todos muito bem-vindos. Quero fazer alguns lembretes importantes para todos vocês que estão aqui. Save the date, como diz os ingleses. Aqui no Brasil é salva a data, ou salve a data. Dia 22, é isso? 22 de agosto de 2026. Não façam nada na vida de vocês para que estejamos todos juntos. Se programem. Será uma festa maravilhosa do Instituto Mais Atitude de 25 anos. Então é importante já vocês se programarem, a gente lembrar vocês. Estamos a todo vapor aí fazendo os bastidores para que todos nós estejamos juntos e com a egrégora mais forte ainda. E será muito bacana estar com todos vocês, pessoas que a gente muitas vezes só se vê aqui pelo online. Imagina a gente ter a oportunidade de abraçar pessoalmente. Então, desde agora de fevereiro, lembrando vocês que em 22 de agosto teremos a festa do Instituto Mais Atitude. Depois, para frente, tem todas as outras informações e como será a festa. Mas já deixe essa data salva, converse com marido, filha, esposa, com quem for. Diz que você não vai no almoço ou no jantar do cunhado, porque precisa estar nessa festa do dia 22 de agosto. Bom, além desse recado, sejam todos muito bem-vindos, como eu falei anteriormente, e como muitos já sabem aqui, não sei se tem alguém de primeira reunião, mas hoje a nossa vibração de amor e de cura será conduzida pela minha queridíssima esposa Cláudia Carvalho, e posteriormente, no nosso grande bate-papo, nosso querido presidente Renato Ferreira vai trazer um assunto extremamente instigante, extremamente reflexivo e extremamente espiritualizado, para que a gente saia daqui muito elevado nessa noite, com certeza. Então, peço aí que vocês participem da noite de hoje. Vamos conversar muito sobre o que o Renato nos propôs para alimentar cada vez mais e melhor a nossa alma, tá? Então, vou passar a palavra para a nossa querida Cláudia Carvalho. Tenham todos aí uma excelente vibração de amor e de cura e seguimos por aqui. Vou deixar ela agora no cadeira da rainha. Pode levantar, Dona. Boa noite a todos. Boa Noite. Me escutam bem? Tá ótimo, Cláudia. Tá ótimo. Bom, muita alegria, né, de estar aqui mais essa noite para mais essa vibração. E vou convidá-los, né, para que se concentrem, relaxem, e se concentrem no aqui e no agora. Já faz um tempo que nós nos reunimos aqui para essa vibração. Se for como o Renato falou, 271, nós vamos ter aí a soma do número 10, e o número 10 é o homem completo, em algumas filosofias e em alguns entendimentos. Pensando no homem completo,
estaremos aqui juntos, né? Nessa egrégora que já é formada, né? Num plano maior. São 5 anos do nosso encontro. Estaremos aqui fazendo o que realmente precisamos fazer. E faremos com muita presença e com muito amor no coração. Porque é assim que o homem completo deve se comportar, né? Com muito amor, com muita presença, com muita consciência. Um só carvão não produz fogo, mas quando se reúnem vários carvões, esse fogo é intenso, esse fogo é consumidor, e Deus é fogo consumidor. Eu trouxe aqui 3 orações bem conhecidas por nós. A primeira oração que eu vou ler, né? Eu gostaria que vocês pensassem na atitude, na presença física, na sua ação no mundo. Então, gostaria que, antes de ler a oração, nós fechássemos os nossos olhos e imaginássemos todos nós nessa egrégora que já é formada por todos, estejam as pessoas presentes aqui ou não, mas se imaginem num campo verde, unidos em círculo e de mãos dadas. E nesse campo que dele, do meio, do centro, que nós vamos nos concentrar, saia uma luz dourada, e essa luz dourada se expanda por todos que necessitam, todos que estão na lista, todos que estão em hospitais, nas ruas, passando por um momento de provação, por algum desafio. Vamos pensar em toda a humanidade. E a minha primeira oração será para que nós, dentro desse corpo físico, dentro dessa matéria, tenhamos cada vez mais movimentos para o outro, para a cooperação, movimentos de altruísmo. Estamos reunidos nessa força intensa, nesse círculo de onde sai do meio uma luz dourada. E vamos à primeira oração. Senhor, fazei-me de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. E onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu sigo agora, meus queridos irmãos e amigos, elevando meus pensamentos e os nossos pensamentos a todas as nossas emoções, a toda a nossa imaginação, ao nosso feminino que cria, que fecunda, que protege. E ao sentir e pedir isso, peço à nossa mãe, a Virgem Maria, que estenda o seu manto de luz e proteção a todos nós aqui presentes e a todos os irmãos da lista. Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Mãe, tenha misericórdia de nós. Abraça-nos, proteja-nos e nos dê força para que as nossas imaginações, os nossos sentimentos sejam de pura bondade, de puro amor. Elevamos agora o nosso pensamento ao Pai, para que o nosso poder, para que a nossa vontade se estenda a todos aqueles que se sintam enfraquecidos, desanimados, e que esse poder, que essa vontade seja criadora de pensamentos bons. E vamos juntos, mentalmente, rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, ó Pai. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pelo teu reino e glória para sempre. Que sejamos todos abençoados, que sigamos com muita paz interna e muito amor, para que sim, verdadeiramente, conscientemente, possamos ajudar, refletindo essa paz interna, a todos que estão à nossa volta, a todos que necessitam. O equilíbrio e a grande força do amor começa em nós, começa dentro de nós. Buscamos essa força para que possamos agora, nessa energia e nessa conexão, emanarmos todas essas orações de bem-querer, de proteção, de um poder de vontade imenso aos irmãos da lista. Agora eu farei a leitura. Ainda estamos no nosso círculo, com os nossos olhos fechados, presentes no aqui e no agora. Sintam o calor da mão do seu irmão ao seu lado, e num ato de muita força e de muita luz, sinta como se estivesse apertando a mão dos seus irmãos, reforçando esse laço, reforçando a nossa conexão e emanando toda a energia de paz, amor e cura. Que sejamos sempre bem intencionados nessa noite e nesse momento de grande amor, e que possamos reverberar esse amor amanhã, na próxima semana, até o nosso próximo encontro, e que esse amor se estenda e se reforce a todo minuto e a cada momento de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Cláudia. Eu vou
pedir, como sempre, para um dos nossos amigos fazer o agradecimento a ela. Sei que todos nós estamos voltando aos poucos aí, essa maravilhosa vibração. Vou pedir para o nosso amigo Zé Carlos Ramos, para agradecer a Cláudia. Pode falar um pouco aí, Zé? Boa noite a todos. Boa noite, Cláudia. Firme como um carvalho, né? Cláudia Carvalho. Maravilhosa sua vibração, sua condução, sua direção de amor e cura para os nossos amigos, os nossos parentes, todos aqueles que são necessitados. Certamente esse exercício é maravilhoso, né? Porque sempre a gente exercita ele todas as quartas-feiras e a cada vez ele fica mais forte, cada vez ele alcança mais. Isso é bom para nós e bom para todos aqueles que também recebem a energia. Cláudia, em nome do grupo Mais Atitude, do grupo Gratitude, eu te agradeço pelo teu empenho, pelo teu carinho, pela tua determinação. Muito obrigado, querida irmã. O agradecimento é todo meu, firme como um carvalho, flexível como um bambu, enverga, mas não quebra. Né? E vamos que vamos. Gratidão, um grande abraço em cada um de vocês, com muito amor, com muito carinho. E agora vamos ouvir o meu irmãozinho querido, meu amado Renato, que vai bater um super papo conosco, sempre instigando a gente a refletir, a repensar, e eu acredito que a troca será maravilhosa. Grande abraço a todos. Gratidão, Cláudia. Gratidão pela vibração, pelas palavras de amizade. Denis, muitíssimo obrigado aí pela abertura. Hoje a bola está contigo aí para ir conduzindo a sala. E quero agradecer também a todos os amigos que estão aí nos prestigiando, né? Como eu disse no videozinho que coloquei no grupo essa semana, esse movimento que a Cláudia fez, né? Essa vibração de amor e de cura, ela é realmente a parte vital, a parte mais importante do nosso encontro, né? O nosso propósito é servir, né? E uma das formas, né, que nós encontramos para poder servir é fazer essa emanação de energia de amor, né? E quando a gente olha o rostinho de vocês aí, e a gente vê alguns rostos que estão conosco firme toda semana, a gente acredita que realmente está alcançando o objetivo da egrégora gratitude. Não é a primeira vez que eu me atrevo a conduzir o bate-papo, mas eu confesso para vocês que hoje eu estou me sentindo mais leve, porque eu tive a felicidade de escolher um tema, de pegar um tema. Foi um dos temas que eu coloquei no grupo há 1 ou 2 meses atrás, entre vários temas. Aí cada amigo foi escolhendo um tema que gostaria de falar. E eu olhei para esse tema e falei assim: poxa, Renato, aí está uma chance de você falar de algo que é a história da sua vida, né? E aí a gente não precisa ficar preocupado, né? Se vai errar muito, errar pouco, enfim. Eu vou narrar, né, para vocês tudo o que nesses 67 anos eu pude aprender. E trago junto comigo um benefício muito grande, que é da imperfeição, né? Na minha idade, sou um homem que já atravessou por mares nunca dantes navegados, né? Estou casado com a Inês há 46 anos, tivemos 4 filhos, já fui representante,
empresário, já quebrei e já ganhei muito dinheiro, já fiz muita atrapalhada na vida. Então, com essa característica, eu acho que posso entregar a vocês uma grande oportunidade de refletir e dizer assim: se o Renato pode se atrever a pegar o microfone e estar falando conosco, eu também posso, né? Não é um catedrático, não é um professor, não é um consultor que está aqui, é um homem que tem essa vida rica, né, em termos de experiências, de aprendizado, e que tem a ousadia de falar, né? Então, pensem daqui para frente, todos vocês, a oportunidade de compartilhar a experiência de vida de cada um. E escolher o tema de espiritualidade sem rótulos e a fé além das instituições me foi leve, porque eu venho vivendo isso há muitos anos. Eu percorri durante toda a minha vida, e alguns amigos mais próximos que conhecem um pouco da minha história vão me perdoar se eu repetir uma ou outra coisa, mas quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, eu vinha de uma família católica. Os meus pais tinham o hábito de ir à missa todo domingo, só que eles eram aqueles frequentadores que ficavam nas últimas fileiras, levavam os filhos, né? E ficavam nas últimas fileiras para a hora que o padre encerrasse a missa, eles pudessem sair logo, né? Então não eram carola, né? Não eram aqueles católicos fervorosos. Mas eu olhava para aquele rito da igreja, o rito da missa, né? E aquilo me encantava e me aguçava a curiosidade. E um belo dia, durante a semana, passando em frente à igreja, eu vi que a igreja estava aberta e entrei lá e fui falar com o padre. E eu tinha aí 8, 9 anos, a igreja era no caminho da escola, e eu falei para o padre que eu queria ajudar nas missas, né? Na época chamava-se coroinha, né? Talvez muitos dos amigos que estão aqui na sala e que são da mesma faixa de idade já podem ter vivido essa experiência, né, ou conhecido essa experiência. Naquela época, o coroinha, inclusive, usava batina, né? E só o fato da gente ajudar a servir a hóstia, a tocar o sino na Eucaristia, aquela coisa toda era um ritual, para mim, maravilhoso, né? E eu ajudava o padre até em missa de sétimo dia, enfim. Então, não foi influência dos pais, porque meus pais nunca me pressionaram para isso. Como eu falei para vocês, né, eles eram frequentadores de última fila, né? E eu, dentro da Igreja Católica, eu fiz parte da comunidade de jovens e fiz parte da Legião de Maria, né? Que eram as oportunidades que a gente tinha de conhecer os bastidores, de conhecer um pouco mais, né, da história, até que um belo dia, numa reunião, o padre estava lá assistindo a nossa reunião lá da comunidade de jovens, e eu perguntei para ele, com tanta pobreza que existia no mundo, né, naquela época já existia, né? A igreja era tão rica, com tantas propriedades, com tanto ouro, né? Por que que a igreja não doava todos esses bens, né, para as pessoas pobres? Com 10, 11 anos de idade, eu tinha até a ilusão de que dessa maneira ela resolveria os problemas do mundo, né? E acabei escutando do padre que a igreja não resolveria os problemas do mundo daquela forma, né? E que se ela fizesse isso, ela perderia
um dos grandes pilares que entregava o poder a ela, né? Que era realmente os templos, os movimentos, tudo que a igreja fazia, enfim. Na época, aquilo foi assim uma derrota para mim, né? Eu tinha a ilusão de que, né, o papel da igreja era o papel da salvação, né? E acabei com isso me afastando da igreja. Logo depois, eu comecei então a querer entender os movimentos religiosos para ver se eu conseguia me aproximar de algum outro. Conheci um pouco do Adventista do Sétimo Dia na época, algumas igrejas batista, protestantes, evangélicas, enfim, e não encontrava resposta para os meus questionamentos. Até que depois, já com quase 17, 18 anos de idade, eu descobri o Espiritismo. E descobri lendo o Livro dos Espíritos, que é um dos livros que é pilar desse movimento, né? E o Livro dos Espíritos é um livro que tem aí 1000 perguntas, né? E aquilo foi como se eu tivesse encontrado todas as respostas que eu procurava e muito mais, né? Porque eles têm realmente a capacidade, a habilidade, o discernimento de responder muitas coisas de uma forma um pouco menos dogmática, né? O Espiritismo sempre se denominou como religião, filosofia e ciência, né? E essa mistura entre as coisas, a liberdade que eu percebi ao frequentar pela primeira vez um centro espírita, que eu encontrei lá pessoas de vários credos, de várias religiões, de várias filosofias, frequentando ali o centro, né? Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, poxa, encontrei um lugar, né, que não acha que é o dono da verdade absoluta, né, que acolhe a todos. E com o tempo eu fui entendendo que o espiritismo ele tinha como uma das premissas mais fortes no seu movimento a caridade e o consolo, né? Então, por que que tinham tantas pessoas de religiões diferentes? Porque normalmente, quando perdiam algum ente querido, procuravam o espiritismo para ver se tinha a possibilidade de receber uma mensagem, de saber, né, se aquele ente querido que partiu estava na luz, enfim. E os movimentos de caridade eram muito fortes no centro espírita. Ali dentro do espiritismo eu fiquei mais ou menos uns 20 anos, e aí cheguei a dar aula para juventude, para aprendizes do Evangelho, cheguei a ler uma grande biblioteca do movimento espírita, não os romances não eram muito a minha praia, mas os livros de André Luiz, Kardec, Chico Xavier, enfim, e outros espíritas não necessariamente kardecistas, né? E olha, gente, eu desando a falar, vocês fiquem à vontade caso queiram me interromper, né? Levantem a mãozinha, o Denis vai intermediando aí as coisas. Eu tive, já dou a palavra para o Tabinha já. Eu tive aí então um líder de um centro espírita que um dia chegou para mim e falou que era para mim fazer menos perguntas nas reuniões, porque tinham outras pessoas, né, que ou não estavam acompanhando, ou as minhas perguntas acabavam tomando muito tempo da aula, tá? Então eu mais uma vez, né, me decepciono, talvez me decepciono comigo mesmo, né, pela postura, enfim, mas acabei me afastando, né?
porque eu não me conformava que um lugar que eu estava lá para aprender e para compartilhar, né, viesse reclamar comigo que eu estava perguntando demais, né? Eu tinha alguns amigos também que tinham dentro, né, do Espiritismo, com todo o respeito, a qualquer crença que seja professada por qualquer um de vocês, mas eu tinha alguns amigos que tropeçavam na escada e diziam que era um espírito ruim que estava fazendo ele tropeçar, que tinha uma dor de cabeça e dizia que era culpa dos espíritos de baixo nível, que ele estava com aquela dor de cabeça, enfim. E eu achava que não tinha resposta para isso, que a coisa não funcionava bem assim, e acabei me afastando. Tabinha, você quer falar? Quer fazer alguma pergunta, observação? Eu quero fazer um comentário. Por favor. Eu também vim do interior, pequenininho, né? Inclusive, eu era pagão. Aí fui batizado, tudo. Fiz primeira comunhão e eu também fui coroinha. Só que eu tenho uma vantagem em cima de você. Eu fui coroinha lá na Igreja do Bom Conselho, na Rua da Moca. Aí, pelo que eu fiquei sabendo através desse padre, que hoje eu não lembro mais o nome dele, que naquela região da Moca ali, né, onde tem a Igreja São Rafael e tal, foi a primeira vez que teve um coroinha japonês, descendente de japonês, fui eu. Olha, Aí, nossa, eu me sentia tão feliz ajudando a igreja, só que os meus pais tiveram que mudar da Moca para um local mais na Avenida Vila Ema, né? Aí, como eu era pequeno também, acabei me distanciando um pouco da igreja. Mas eu também fui coroinha, o privilégio não foi só o teu, não. Adorava tocar o sino, era bom. só esse comentário. Legal, legal. Denis, eu talvez vá me desculpar de você várias vezes essa noite, né? Porque, por costume, né? Já fui eu, enfim, faz a condução, você me perdoe, eu vou procurar ficar na minha. Bom, fica tranquilo, Renato. Aqui a gente está entre amigos e é totalmente natural, já pelo costume e até por todos mesmo, já fazer esse movimento e sinta-se à vontade. Mas eu vou aproveitar já a deixa para também fazer uma pergunta para você. E o Carlos, o grande Carlão, já levantou a mão, que a gente gosta de fazer perguntas de 1 milhão, né, Carlos? Principalmente para o Renato. E aí vamos aproveitar esse momento aí. E depois você pode deixar só você no destaque, que eu fiquei, que não estou de co-host, que você acabou não colocando, aí fica só você, que aí todo mundo Não, te coloquei vê. sim, você está de co-host, Denis. Não parece que não. Você colocou do celular só, então, eu acho. Então, Não, pode não, ser. tá no, Vou te localizar de novo aqui, mas pode ir falando. mas vamos lá. Fazer a pergunta para você nesse sentido que você trouxe da questão da sua busca e da sua procura. De maneira geral, uma criança com 6, 7, 8 anos, 10 anos, ela busca brincar, busca estar na rua, busca estar de maneira geral, tá? Não uma regra. Busca estar conhecendo o mundo, entendendo como ele funciona, desbravando a sociedade e as coisas que teoricamente dão prazer para ela, né? E você trouxe que logo cedo você entrou na igreja e perguntando para o padre para se tornar coroinha, né? E aí, depois dos 10 anos, 11 anos, teve a questão com o padre da pergunta, não foi uma pergunta satisfatória, depois teve toda a história que você contou, e nesses locais sempre teve, em algum período, algo que não satisfez você e você buscou outra coisa. A minha pergunta é, até para uma criança, depois para o adolescente e depois para o adulto, se puder fazer isso de 3 maneiras.
Qual é a busca do Renato? Que falta é essa que ele tem, onde ele está nessa busca desde os 5 anos, 6 anos de idade, por algo que ele está tentando encontrar, já que uma criança brincaria, um adolescente estaria fumando Marlboro atrás das menininhas, o adulto trabalhando e conhecendo a Inês para casar e ter uma casa, e o Renato, a maior busca dele é qual? Perfeito, Denis. Excelente pergunta. Eu vou deixar o Carlos falar, fazer a pergunta ou observação dele, e aí eu já respondo na sequência. Entendi perfeitamente tua colocação. Carlos, por favor. Bom, boa noite, pessoal. Um prazer, uma satisfação estar aqui. Eu queria estar aqui semana passada para pegar o Denis de jeito, mas eu não consegui. Poxa, foi uma pena. Eu adoro o Denis e seria Isso muito é importante. Seria bom ter participado. Mas, Renato, eu desde criança frequento igrejas, no plural, né? E quando eu fui batizar minha filha num curso na Igreja Católica, o padre olhou para mim e falou assim: Parabéns, a sua filha agora vai ser filha de Deus. Isso me chocou profundamente. Eu falei, padre, a minha filha já nasceu filha de Deus. Ele não, porque só o batismo que vai fazer ela ficar filha de Deus. Eu falei, não, isso na sua cabeça. Porque não é porque o senhor é padre. Ele falou, não, mas você tem que obedecer às regras da igreja. Eu falei, não, tem que obedecer às regras da igreja, porque isso está errado. Minha filha nasceu filha de Deus. E começamos um bate-boca. Aí os ministros da igreja, que tinha lá uns 3 ou 4, ministrando o curso, tinha vários casais, a minha esposa, vieram lá e, Carlos, calma, não é assim. Eu falei, não, ele pode falar o que ele quiser, menos que minha filha não é filha de Deus. É filha de quem, então? Se até de nascença, até o batismo, ela não é filha de Deus, ela é filha de quem? Isso aí me deixou chocado, mas isso eu já era adulto. Eu nunca consegui ter uma religião, porque sempre eu achei que não precisava ter representante de Deus na Terra. Aí eu fui numa igreja de crente, né? Amigo meu, pastor amigo meu, que fez o meu curso de titãs. Então ele me convidou para ir na igreja e eu fui várias vezes. Só que lá tinha 3 pastores. Tinha 2 que fez o Titãs e um que não fez. E esse que não fez olhou para mim e falou assim: e essas pessoas que vêm aqui não se decide qual religião vai seguir? E ficou me olhando. Eu falei, é comigo? Ele falou, é. Eu falei, ué, mas eu tenho que ter uma religião definida para frequentar a sua igreja, aqui não é livre, não é porta aberta? Ele falou, é. Você pode vir a hora que você quiser, você vai ser sempre bem recebido, mas você tem que decidir. Eu falei, eu não vou decidir nunca, ainda agora eu vou decidir. Não frequento mais essa igreja. Porque se for uma imposição, aí os meus amigos também, Carlos, calma, é o jeito dele falar, mas ele é seu amigo. Eu conhecia ele há muito tempo. É só o jeito de falar. Falei, pô, mas a igreja está cheia. Ele olha para mim e fala que eu tenho que decidir se eu não sou bem-vindo na casa. E eu, centro espírita, eu fui num centro espírita, não vou nem falar o nome porque é bem conhecido, frequentei lá, tal, era gostoso, estudava a Bíblia também. E de repente eles começaram, não é a igreja, não é o templo. Algumas pessoas começaram a falar mal da igreja evangélica. Aí eu falei, caramba, será que um dia eu vou achar uma igreja que eu possa frequentar? Tal. Bom, então eu frequento todas as igrejas, mas todas as pessoas lá são representantes de ninguém, porque eles se intitulam, né? Eles falam, eu sou representante de Deus, mas para mim não é. São pessoas que disseram isso. Então eu estou com você, Renato. Eu não quero responder a pergunta do Denis, mas o filósofo ele não tem a verdade, ele está à busca da verdade e ele não vai encontrar nunca. E não pode encontrar, porque se um dia ele encontrar a verdade, deixou de ser filosofia. Renato, obrigado pela oportunidade. Continue, daqui a pouco eu faço alguma pergunta para você. Maravilha. Bom, Denis, vamos lá. Eu vou começar me dirigindo ao Carlos para responder tua pergunta. Carlos, nós todos somos filósofos. Nós todos que eu estou dizendo aqui, para essa turma da sala, que é uma turma de buscadores, né? Porque a filosofia significa amigos da sabedoria, né? Aqueles que a gente intitula de filósofos, né, que a academia nos ensinou, eles, na realidade, são os sábios, eles são os grandes pensadores. E quem os estuda
Quem aprende com eles e quem busca é amigo da sabedoria. Então, eu sou um filósofo, o Denis é um filósofo, você é um filósofo, tá? E aí, Denis, quando criança, o Renato queria buscar a criação da vida, do mundo, né? Quem era Deus, quem era Jesus, né? A minha mãe era devota de Santa Rita de Cássia. Quem foi Santa Rita de Cássia? Por que que cada santo era aquele santo? Enfim. Então, era muito criança, queria descobrir a vida, a igreja foi a primeira que se apresentou para mim, até porque meus pais, né, me ensinaram a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o terço, o credo, tinha as imagens de santo em casa, enfim. Esse, então, o Renato criança tendo o primeiro contato com a espiritualidade, com o divino. Na adolescência, eu comecei a perceber que os lugares por onde eu havia passado não estavam respondendo os meus questionamentos, porque eu lia Gênesis e eu lia que Deus, né, através da palavra, né, do verbo, faz-se a luz, né? E aí, então, eu teria que acreditar que naquele momento ele não estava criando a Terra, e sim ele estava criando o universo como um todo, né? Porque aí tem que ter o Sol, as estrelas, para fazerem as luas, né? E quando chega. Isso é o que eu encontrei na internet sobre. E quando chega é, Adão e Eva, Abel, Caim. Caim mata Abel, sai do paraíso e funda cidades com outros habitantes, né? Aí eu dizia, poxa, mas não é possível. Como é que pode? Então, foi irmão com irmã tendo filhos, né? E essas outras pessoas que estavam nessas cidades para onde Caim foi, né? Enfim, comecei. Naquela época não tinha entendimento para entender se a Bíblia usava metáforas, usava parábolas, se usava códigos, enfim. Ela apresentava para mim uma história de uma forma que era um conto da carochinha. Naquela da adolescência, era essa a impressão que passava para mim. Jesus, filho único de Deus, né? Como o Carlos disse, para mim, cada um de nós, até o pior ser humano, é filho de Deus, né? Então, o adolescente começou a fazer uma série de perguntas e a buscar, então, respostas que fossem mais exatas, né? Que fossem mais coerentes. Aí o Espiritismo me chamou a atenção. Depois ele me mostrou também que as respostas dele iam até um certo nível, né? Eu queria mais. Aí fui para a filosofia, né? Logo depois do Espiritismo, eu e muitos amigos do Mais Atitude fomos para a Casa do Filósofo. Lá estudamos mais de 10 anos filosofia, né? E muitas respostas vieram, porque lá se falava do tecido espaço-tempo, lá se falava de quarta e quinta dimensão, lá se falava sobre o poder da tela mental, enfim. Então, dos 25, 30 anos até os 45, 50 anos, enfim, o Renato foi percorrendo tudo que era possível na filosofia. Eu fiz a Nova Acrópole, eu fui também para a Escola de Filosofia Esotérica, né? Só que hoje, o Renato não é mais um buscador. O Renato encontrou as suas respostas, tá?
Eu havia até separado uma frase aqui, quando eu propus o tema de que a espiritualidade sem rótulos, né? A frase que eu coloquei foi assim: talvez espiritualidade sem rótulos não seja ausência de caminho, e sim maturidade no caminho. Então, hoje, eu continuo estudando, continuo apaixonado em conhecer física quântica, filosofia, só que hoje eu tenho a leveza de entender que não é o destino, que não é o caminho, e sim a jornada. E eu busco, então, cumprir a minha jornada, né? Hoje eu me cobro muito que eu preciso colocar em prática pelo menos 10% de tudo que eu já estudei. Se eu conseguir colocar em prática 10% disso, eu acho que essa encarnação, né, valeu a pena, né? Tem muita coisa que nos foi ensinada, e aí, respeitando então todas as crenças, cada um, dentro da sua crença, deveria partir para esse mesmo caminho. Olha, eu me encontrei dentro da Igreja Católica, tá bom. Então, aqui dentro da igreja, dentro do novo Evangelho, dentro da Bíblia, né, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou construir a minha jornada. Eu vou realmente transformar em ação o meu entendimento, o meu aprendizado, né? E nós sabemos o quanto de nós todos a gente é capaz de sair de uma igreja e falar mal do vizinho, né? Sair do centro espírita ou da escola de filosofia e cometer erros banais. É quase como a gente encontra amigos no casamento, né? E fala para o amigo assim: você precisa aparecer lá em casa, mas não dá o endereço. E fica torcendo para que, no fundo, o amigo não aceite o convite, né? Você faz o convite por educação. E muitos de nós, uma vida inteira dentro das religiões, dentro das instituições, enfim, fizemos isso, sabe? Eu queria que Jesus me salvasse, eu queria que os bons espíritos me protegessem, né? Mas o que que eu efetivamente estava fazendo, né, para merecer ser salvo, né? Para ser referência, para ser exemplo, né? Então, hoje eu tenho consciência das minhas limitações, que são felizmente muitas, né? Tenho consciência dos meus avanços, da reforma íntima que eu fiz durante toda a minha vida, né? E aí, hoje, então, o que eu busco é. A gente ouve muito na filosofia que toda resposta está dentro da gente mesmo, né? Eu busco é isso. Já que eu tenho esses conhecimentos, já que eu tenho essas respostas aqui, o que que eu realmente estou colocando em prática, tá? Antes de passar para o Lineu, eu vou fazer uma colocação assim. Tudo que envolve trabalho social, tudo que envolve egrégora gratitude, tudo que envolve filosofia ou qualquer movimento que eu venha a me propor a participar para o resto da minha vida, eu não quero envolver dinheiro na história, por exemplo, tá? Então, hoje a gente sabe que existem vários podcasts aí, né? Inclusive na área de filosofia, muitos que têm patrocinadores, né? Da pandemia para cá, né? Virou moda se utilizar demais, né? A internet, as mídias sociais. Quantas vezes eu não escutei as pessoas falarem para mim: Ô, Renato, faz um podcast, né? Começa a entrevistar. Pode ser que eu venha fazer, mas o dia que eu for fazer um podcast, eu vou fazer como trabalho voluntário. Eu vou fazer para exercitar meu aprendizado, meu conhecimento, para divulgar o seu conhecimento, enfim. Então,
louvo a minha profissão, porque ela me permite, né, sustentar a mim, a família, enfim. Mas hoje já não busco mais deles. Hoje não busco nesse sentido, né? Tem a famosa frase que a gente não pode servir a Deus e a Mamon, né? Que é a riqueza, né? Eu acho que muitas igrejas e muitas escolas filosóficas até colocam isso para poder dizer assim, ó, você não pode estar aqui e frequentar outro lugar também, né? Você não pode servir a dois senhores, né? E nesse aspecto eu concordo um pouco com o Carlos, sabe? Eu quero transitar e estar muito bem em qualquer igreja, em qualquer escola filosófica, dialogando com qualquer religioso, né? Porque acredito que realmente todos nós temos que aprender de acordo com a nossa cultura, com o nosso nível evolutivo, com o meio ambiente que a gente vive, é, e compartilhar esse conhecimento. Não sei se consegui responder o que você me perguntou, mas é por aí. Com certeza. Antes de até passar por Irineu, eu vou deixar outra questão aqui. Você muito bem colocou, assim como todos entenderam, e o Carlos entendeu da maneira que você também. Porque eu talvez não formulei a pergunta de maneira adequada. O que eu quis dizer é, de maneira geral, uma criança está jogando bola porque você escolheu ir para a igreja. O Ah, que eu que joguei você... bola também, Denis. Eu Não, joguei não, sim. bola, eu namorei, eu bati figurinha, eu era roqueiro. Na minha adolescência, eu escutava Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, namorava, enfim. Dá para fazer tudo, viu, Denis? Dá para fazer tudo. A gente não precisa ser nerd de filosofia, né? Enfim, por favor, desculpa interromper. Não, não, tá ótimo, tá tudo certo. É só uma reflexão nesse sentido para não entender a busca de Deus ou uma espiritualidade. Quando você fala espiritualidade sem rótulo, a referência que eu tenho é justamente não ter os templos, não ter a igreja. E a busca que você foi em todos os templos. E aí, onde está essa... Por que essa música? Que tipo de referência é essa? Mas você respondeu e está tudo certo. E vida que sai. Vamos colocar o Irineu aí no papo. Diga lá, nosso querido amigo Irineu. Boa noite, meus amigos. Que bom estar aqui com vocês. Eu gostaria de ter estado também quando você falou, Denis, anteriormente, né, na semana passada, mas infelizmente nas quartas-feiras tá difícil. Mas vamos lá, que bom que hoje eu consegui chegar relativamente a tempo. Peço perdão por entrar atrasado, mas eu estava aqui na escuta e vibrando aí junto com a Cláudia, com vocês todos. E que bacana esse tema também, e o Renato abriu o coração, né? Abrir, como sempre, né? Já ele é um cara de coração aberto, né? E transmitindo esse amor. Então, parabéns aí pela trajetória, pela história, que eu conheço uma boa parte, né? A gente se conheceu de uma maneira inusitada, onde, não sei se todos já ouviram, mas que todos que estão presentes, mas quando eu conheci o Renato, eu fui até ele, eu vi o Renato lá, né, num espaço que era grande até, né, fisicamente falando, e eu vi o Renato, fui direto nele, não falei com mais ninguém, e fui lá, boa noite, tudo bem? Eu sou Irineu, né? Qual é o seu nome? Ah, eu sou o Renato. Ele falou, eu te conheço da onde? Eu falei, olha, não é desta vida. Então foi assim que nós travamos o primeiro papo nosso, que nós entabulamos o primeiro papo. Então é para vocês terem uma pequena dimensão do que significa para mim ser amigo do Renato e tê-lo como amigo. Então eu agradeço a todos vocês. E dentro desse assunto, né, eu também tenho a dizer que eu passei por muitos lugares religiosos, né, e eu me encontrei bastante na filosofia, onde parece-me que há uma liberdade, né, que há uma propicia que nós consigamos ser, né, quem nós somos, de maneira livre, de maneira
desapegada de limites, desapegada, não de limites, claro, né? Estamos falando aqui, claro, viver em sociedade, viver em união com os amigos, com os irmãos, com aquele que eu nem conheço, né? Mas de viver bem, mas sendo quem você é, né? Então, eu encontrei essa resposta na filosofia e eu acredito que essa busca, ela talvez é uma falta de autoconhecimento, né? Porque se nós, como vocês falaram até agora, e eu concordo, né, somos filhos de Deus, Deus faz parte da gente, né? Então, ou melhor dizendo, né, nós fazemos parte de Deus, como a gota no oceano, né? Como dizem que a gota é o oceano, né, também. Então, eu me sinto muito agradecido e honrado por fazer parte desse oceano, que é a egrégora, e de todo esse universo aqui, sabendo da minha pequenez. E quanto à questão de Deus, eu já falei aqui na egrégora há algum tempo atrás, e vou passar para vocês. A resposta acho que mais apropriada que eu ouvi até hoje foi quando eu fazia crisma na Igreja Católica, e o padre perguntou quem era Deus para cada um dos jovens que ali estavam. E depois de todas as respostas, ele falou: eu vou falar quem é Deus para vocês. Ele falou: Deus é mistério. E até hoje, essa resposta é a que como é que eu vou dizer, que me satisfez, que respondeu tudo, né? Porque ele e é mistério. Então, beijão para todos vocês, obrigado, e estou aqui na escuta. Fantástico, Irineu. É isso mesmo. Eu muitas vezes me considerei um, um teísta cético, porque eu sempre acreditei em Deus, nesse princípio inteligente, enfim, mas cético, porque acho que nós não temos elementos aqui nesse plano, com essa nossa cabeça, para definir ou para entender quem seja esse princípio, esse Deus, né? Então, quando te colocaram que Deus é mistério, né? Foi muito bem colocado, porque é isso mesmo, nós não temos elementos, né, para entender tamanha, né? Mas, enfim, eu vou compartilhar com vocês uma tela para falar um pouquinho sobre as instituições. Espera aí, isso daqui era do vídeo. Me perdi aqui um pouquinho. Tá aqui. Tá. Vocês estão enxergando aí uma tabelinha, tá? Ali onde está escrito espiritualidade ecológica, vocês entendam apenas como uma espiritualidade ligada à Terra, né? Então, foi separado aqui o aspecto, a religião tradicional e a espiritualidade ecológica. Um lugar sagrado para a igreja, para a religião tradicional, né? São os templos, as igrejas, as mesquitas, né? Para a espiritualidade ecológica, nós temos como templo, né, como igreja, a natureza, a floresta, a montanha, o oceano, o universo como um todo. Mas todos cumprindo a mesma função. Basta você se colocar, né? Então você vai num templo, você vai se colocar em respeito ao que aquele templo se propõe. Fazer as suas orações, seguir os seus rituais, enfim. Quando você se coloca na natureza, na floresta, na montanha ou no oceano, né? Você vai também se integrar, porque nós também somos natureza, né? Aí, a mediação com o divino. Dentro da religião tradicional, os padres, pastores, clérigos, né? Os textos sagrados,
Bíblia, Bhagavad Gita, ao Corão, enfim. Na espiritualidade ecológica, a experiência direta com a natureza. Quem já teve a oportunidade de caminhar na praia e conversar com as águas, conversar com o sol que está se pondo ou que está nascendo, conversar com uma montanha que está ali ao lado da praia. Quem já teve a oportunidade de estar numa floresta, num bosque, né, e não conversar com as árvores e ser respondido, conversar com os animais e ser correspondido, né? Aí a linguagem principal das religiões tradicionais, as liturgias e os dogmas. Na natureza, o silêncio e a contemplação. A ênfase moral como aspecto das religiões, existem regras, dogmas, né, e mandamentos. Na natureza, existe um cuidado, e ali está como interdependência, mas eu colocaria. Não vou mudar, não. Acho que interdependência está muito bem colocado. Então, eu quis trazer essa, essa analogia aí para que a gente possa realmente entender que vivemos num universo, como diz hoje a física quântica, de infinitas possibilidades, né? Então, seja dentro das instituições, ou seja fora das instituições, nós podemos ter esse contato, essa comunicação com o divino, seja o que ele significa ou não para você. Denis, acho que o Kamal aí levantou a mão, né? Vou colocar ele aqui no Spotlight para conversar com você. Uhum. Aí, Kamal, por gentileza, pode abrir o microfone e conversar com o nosso grande amigo Renato. Kamal? Isso. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar com todos vocês. Já é a segunda vez, né? Eu acho o tema muito interessante e gostei das perguntas, né, que cada um fez. São perguntas pertinentes, sem dúvida. E eu percebi que o Irineu falou sobre a questão de autoconhecimento, né? Você, Renato, você fala bastante, né, de questão de religião, da tua vivência, que é normal, né? Todo mundo deve ter passado por essas questões, né? Esse questionamento até. E a gente não pode esquecer que religiosidade é uma coisa e espiritualidade é outra, totalmente diferente. A religiosidade, ela faz parte do poder humano, do sistema, assim como o poder político, poder religioso, poder econômico, poder empresarial e assim em diante. E é um crescimento horizontal, a gente percorrendo várias igrejas, templos, né? Só que a gente não pode esquecer que nós somos templo da nossa alma. E a nossa alma está sedente em aumentar seu nível de consciência e passar pela experiência da vida, que é a escola da vida. E nem sempre nessas outras escolas é ensinado. Só na escola de mistérios que é ensinado o que eu estarei falando para vocês, tá? E eu busquei muito tempo e eu fui agraciado, porque Deus manda para a gente a porta certa, ou o caminho certo. E o melhor caminho é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Mas, para fazer esse caminho do equilíbrio, que é a nossa conexão direto com o divino, por que eu falo divino e é o caminho que nos leva a ele?
porque nesse mundo que a gente vive, que é o mundo das ilusões, o que vence é a dualidade humana da mente, que é o ego. É a dualidade. E que a gente não entende, a gente toma partido, briga daqui, briga de lá, ou cada um tem suas opiniões, que é normal. Eu não estou aqui falando mal da religião, porque imagina só se esse planeta não tivesse religião. Se com Imagina o elas já que está do jeito seria que de está, nós. né? A gente nem estaria aqui falando do divino, Sim. né? Seria uma matança, seria uma carnificina enorme. Aliás, mesmo tendo religião, a gente vê, a gente assiste aí o que existe aí, né? Mas uma coisa que eu aprendi, que a nossa alma está aqui na escola da vida, e juntando o que você falou, o que o Carlos falou, o que o Denis falou da outra vez, né, que não era o momento, né, de falar, e o que o Irineu falou, na horizontalidade da religiosidade, a gente passa por vários lugares e aprende um monte de coisa. Aprende. Mas ninguém ensina qual é a porta. A gente abre várias portas, sem dúvida. Da cabeçada, como você colocou, né, Renato? E a partir do momento que você descobre que o divino está no controle de tudo, como ele está no controle, se tudo que está acontecendo, a gente tem opiniões positivas ou negativas. E o ser humano é negativo por natureza. E já que nós somos negativos, o sistema nos comanda ou nos controla por causa do medo, das negatividades, do desconhecimento de quem é esse divino. E o divino existe, sem dúvida. Mas como que nós vamos descobrir quem é esse divino? Porque ele está dentro de nós todos, que é a centelha divina. A própria religião fala da centelha divina. O catolicismo fala, né? Os outros nem tanto. E o que é essa centelha divina que nós temos? Todo mundo tem. Que seja bandido, que seja gente honesta, enfim, qualquer pessoa, qualquer ser humano é filho de Deus. E essa centelha divina, ela se constitui de 3 energias, que é o poder divino, sabedoria divina e amor divino. E tudo isso nós temos. Mas como que a gente põe em prática? Só com uma coisa, é ter a pureza divina na mente, no coração e na alma, que é diferente. Coração e alma são diferentes. E a partir do momento que eu coloco no meu dia a dia, a serviço de Deus, sem dúvida, eu vou colocar o poder divino nele, por meu intermédio. Eu vou colocar a sabedoria divina, eu vou colocar o amor divino, e que são energias. As energias vão fazer com que a gente consiga colocar no equilíbrio tudo isso no nosso cotidiano. E o que é esse equilíbrio? Você saber de energia dentro de nós e que a maioria não conhece. Então, se a pessoa não conhece e não tem a oportunidade de conhecer, ela não sabe qual o rumo. Ela não sabe que cada energia dessas 22, cada um fazem parte do Criador. E o Criador criou todo o universo, todos os universos dele, tá? Que a gente poderia chamar para nós realidades nossas, que nós atraímos, que nós causamos, né? E que essas energias vão nos ajudar a materializar uma nova vida, um novo comportamento, porque nós vamos ter que ter uma nova atitude, né? Como você fala, né? E eu só vou ter nova atitude sabendo como que eu vou reagir. Porque eu, como psicanalista, eu vejo que o pessoal reage
em função do ego e não em função da alma, porque a alma ela veio para ela brilhar, para ter sucesso, ter riqueza, porque nós somos ricos, nós somos filhos de Deus. E a maioria sofre, a maioria tem dor, a maioria somatiza doença. Mas quem é que faz isso? Somos nós mesmos, por causa do nosso ego. É o ego que materializa tudo na nossa vida, que seja no nosso corpo ou nas nossas realizações. Então, se a gente está perdido entre a horizontalidade das religiões e a gente não consegue dar um salto quântico vertical. O que é esse salto quântico vertical? Foi um dos itens foi o que o Irineu falou, autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental. Não interessa as religiões, não interessa os outros, não interessa ninguém. Interessa você, que nós todos somos, até as piores pessoas ou as melhores, porque para Deus não existe certo e errado. Não existe o bem ou o mal. Para Deus tudo é sem questionamento, sem julgamento. A partir do momento, então, que eu me conheço, eu vou começar a fazer meu caminho do meio, do equilíbrio. Aí um pouquinho para a esquerda, mas voltar para o meio. Ou vai para a direita, volta para o meio. É flexibilizar. Aliás, falamos da Cláudia, né, do bambu, né? É a gente flexibilizar e caminhar. Só que o autoconhecimento é uma parte, porque o próximo passo é você ir para a espiritualidade, é um salto quântico ainda maior, onde nós vamos poder ser um criador. Ou seja, o nosso propósito tem que estar dentro do propósito dele. Se eu me der permissão de realizar algo, ou de caminhar, porque é no caminho que eu vou aprender, não é chegar no destino final, né? O destino final vai ser qualquer um, se você não se conhece. E a partir do momento que eu vou conhecer a dualidade, não só minha, principalmente minha, né? Lógico, a dualidade do sistema, dos outros, do ser humano, aí eu vou descobrir uma coisa, que nós todos estamos sob controle de Deus, na unicidade de Deus, onde a gente está, cada um, né, na dualidade, que é por semelhança cada um. E Deus é a unicidade que engloba tudo. Então, quando você está no equilíbrio, você está conectado com o divino. Eu não sei se fica muito difícil explicar isso. Aham. E o divino, ele é simplesmente o coordenador da sincronicidade da vida, do qual a gente viaja na sincronicidade. A gente atrai situações difíceis, porque não existe problema para Deus. E nem para nossa mente não pode existir. Se a gente falar, eu estou com um problema, a nossa mente inferior, ela não vai criar soluções para nossas situações novas, que são os problemas do ser humano que ele não enxerga. A partir do momento que a gente começa a entender quais são essas situações que eu atraio, ou pessoas que eu atraio, ou realidades que eu atraio, como que eu vou conduzir minha vida? Fica difícil. E eu tenho que conduzir servindo a Deus. E se eu servir a Deus, eu tenho que estar no equilíbrio, eu tenho que estar sintonizado com Ele. Porque Ele é feito nós somos feitos à imagem e semelhança dele. São 22 energias que Ele tem. Só isso. E quando alguém falou que o homem perfeito é 10, eu digo que não. 9 já é a egrégora divina, que se não tivesse 9 pessoas aqui no grupo, não estaríamos com Deus. Hoje tem mais que isso. Tem 19. Uma reunião com 2, 3 pessoas, 5 pessoas,
Tem que ter 9 para ter a presença divina, para estar completo. Na sala hoje tem 30 pessoas. Eu não sei, aqui eu estava vendo 19. Se tem 30, tudo bem. Aqui no meu número. Então, 30 pessoas. Então, nós estamos, sem dúvida, nós somos divinas presenças em ação. Então, na hora que nós todos estamos nesse caminho, tudo acontece. Porque se você está no equilíbrio, é pretensão sua ou desejo seu, o nome que vocês queiram dar, estamos conectados com o divino. Aliás, eu conheci o Renato faz pouco tempo. Minha esposa conhece ele faz 40 anos. E nós encontramos ele, sabe onde? Faz 15 dias. Numa cachoeira, aqui em Tapiraí, que é perto de Piedade. Eu estou até arrepiado falando nisso. É verdade. O propósito de Deus é muito maior do que o nosso. Quem que ia imaginar que eu ia conhecer esse homem, esse irmão de luz, porque vocês todos têm luz, sem dúvida, né? Senão a gente não estaria aqui, né? Vocês concordam? Semelhante atrai semelhante. Se nós estamos juntos nesse grupo, tem muita coisa em comum. Uns, lógico, fazendo o caminho, outros um pouquinho mais para trás, outros para frente, uns do lado esquerdo, outro do lado direito, mas no final, o nosso objetivo de todos é evoluir e expandir nossa consciência, porque a consciência é a solução de tudo. A consciência é até solução para você não ficar doente. A consciência é você comandar a tua vida. E para comandar a nossa vida, nós temos que comandar nosso ego. Ou seja, o ego é nosso amigo, e graças a ele que a gente tem os desejos. E como a gente tem a centelha divina, o conforme a vontade divina e a nossa vontade pessoal. Por isso, na oração do Pai Nosso, tem que seja feita a nossa vontade, aqui na terra como no céu. Nosso céu. O que é nosso céu? Nosso pensamento. É como que eu penso, como que eu crio a nível mental. Se eu crio de um jeito diferente, na luz, eu vou realizar luz aqui. Se eu tiver medo lá no plano astral, onde a gente está, porque são 7 corpos, né? Se eu tiver com medo, assustado, com raiva, com ódio, dominado pelo ego, o que vocês acham que eu vou servir desse jeito? Eu não consigo. Eu vou passar ódio, vou ficar com ódio dos outros, vou julgar os outros, vou criticar os outros, vou, né? E a gente não vai crescer individualmente. Agora, existe a nossa alma, que é individual, mas tem a alma coletiva, que são as instituições. Eu posso ser bom em algumas coisas na minha vida, por exemplo, mas na vida, no coletivo, nas instituições, eu posso não ser bom em determinadas coisas, menos do que o outro, ou se não o outro sabe mais que eu, ou menos, não importa. Mas a gente tem que focar a nossa potencialidade, porque os nossos defeitos é só uma pessoa imbecil que vai enxergar os defeitos do outro, ou os nossos defeitos, né? Então, a gente tem que valorizar o que Deus nos deu. E eu acho que é importante deixar fixado aqui que, quando a gente fala de riqueza, Deus quer riqueza para todo mundo. Tanto é que vai chegar para todo mundo, porque a quinta dimensão já estamos na quinta dimensão já há uns 30 anos, mais ou menos. As pessoas nem sabem o que é a quinta dimensão. Um dia a gente pode falar melhor com esse detalhe. A quarta dimensão é a dimensão astral, é a dimensão da sincronicidade ou dos projetos, né, da vida, que é o sistema de processos de criação. Eles são emocionais. E se eu estiver ruim emocionalmente, como que eu vou realizar minha vida? Como que eu vou ser feliz? Não vou ser. Como que eu posso passar essa felicidade para os outros? Não vou conseguir, porque eu não estou bem, se for o caso, né?
Então, eu procuro estar bem, equilibrado, feliz, alegre, e a experiência que a gente tem, inclusive na criatividade, como a gente falou sobre o poder mental, a imaginação nossa, eu tive várias experiências no meio da natureza. Eu tive a chance, o presente de Deus, não sei se vocês conhecem, mas fazer um trabalho na Fazenda Figueira, do Trigueirinho. Isso eu tinha uns 25 anos. Jovem, eu tenho bem mais, né, hoje. Parece que eu estou com 28, 30, não, mas eu estou com mais. E aí, voltando de uma colheita de milho, era às 4, 5 horas da manhã, a gente acordava cedo. A gente estava cansado, sentei em cima de um tronco, como todo o grupo lá, a gente estava cansados, tal, né? Já estava amanhecendo o dia. Aí a gente fechou o olho, natural, né? Quando você está na natureza, a gente gosta de fazer isso, né? Fecha o olho e você escuta o vento passando pelas folhas, os insetos, tinha um riacho. Daí a pouco eu me perdi no meio da natureza. E a natureza entrou dentro de mim, eu para fora. E foi aí que eu descobri o que era consciência crística cósmica. É uma coisa, não dá para explicar. Alguém de vocês pode ter tido essas experiências, todo mundo pode ter essa experiência, né? E recomendo que faça. Aliás, lá em Piedade, logo, logo eu vou visitar a Thaís lá, né? E a Renata, que está lá, né? A gente vai se programar para ir lá. Porque eu tenho meu sítio aqui e a natureza. Eu estou no meio da Mata Atlântica, gente. Imagina, Trapiraí, né? No Kamal, meio da. eu vou te pedir, eu acho que a engenharia do universo, ela Conspirou a favor. nos colocou no caminho, né? E eu tenho certeza que muito em breve a gente vai receber, inclusive você, defendendo algum tema aqui, porque a gente está vendo que tem muito conteúdo aí para nos passar. Mas se você não se importar, eu vou passar para o Cláudio Café, que já Pode. levantou a mão há um tempinho, e depois eu quero Me delonguei, desculpe. É eu, para fechar só, eu tá? quero Obrigado. comentar algumas coisas que você falou, mas vamos escutar o Cláudio primeiro, e aí eu já falo com você na sequência. Cláudio, você está aqui? Por favor, campeão. Ô Renato, boa noite a todos. Eu ia comentar uma coisa, na verdade eu vou fazer um comentário bem rápido, ô Renato, para você depois poder, se você achar pertinente, é claro, você comentar alguma coisa em cima, mas eu acho que agora o Kamal acabou respondendo um pouquinho o que eu estou tentando entender. Nos últimos anos, a gente viu a questão da igreja se envolvendo com política. E eu não digo igreja evangélica, mas eu digo igrejas no total, né, no geral, como diz o Carlos. É, qualquer tipo de igreja, evangélica, católica. E aí eu queria entender um pouquinho, queria ouvir um pouquinho de você, o que que você acha disso, o que que você comenta sobre isso. A gente sabe que a política está dentro da igreja também, né? Então, eu já me frustrei participando da igreja católica aqui da nossa região, quando eu vi algumas pessoas se unindo para derrubar o padre, porque eles não concordavam com o estilo do padre, fazendo politicagem, né? A palavra era essa, dentro da igreja, e eu me frustrei um pouquinho, até deixei de ir depois disso, porque eu não concordava. Mas a gente viu nos últimos anos o envolvimento muito forte da igreja na relação política do país. E aí eu trago para você essa bola para você trazer um pouquinho para a gente o que você pensa disso. E religião é um tema bem delicado, né? Tanto que dizem que religião não se discute,
mas hoje a gente está tendo uma aula fantástica aqui. Eu estou tendo uma oportunidade de ouvir muitas pessoas especialistas, principalmente estudiosos, no tema, e é uma noite muito rica para a gente, viu? Obrigado por trazer esse tema para a gente, Renato. Obrigado, Café, por sua pergunta, muito pertinente. Vou conversar com você e com o Kamal juntos. Primeiro, Cláudio, a igreja nasceu dentro da política, se formou dentro da política, é uma das maiores manifestações políticas da sociedade, é a igreja, assim como também as escolas de filosofia, escolas de mistério, enfim, aonde tem o homem, né? Tem o ego, como o Kamal falou, tem a busca pelo poder, né? Então, se você fizer uma análise fria, você vai ver envolvimento político. Os maçons estão dentro da política, né? Os padres e os cardeais, os líderes espirituais, enfim. Na minha concepção, né? A gente. Oi, você está falando alguma coisa? Tô com você? É algum microfone aberto, Denis. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Estou procurando aqui, tô procurando. Pode Ah, mandar aí. era o da Mônica, já fechei ali. É, nós temos um movimento entre amigos aí que a gente chama de Reunindo as Tribos, que tem justamente esse propósito, sabe? De pegar a parte boa de todas essas linhas filosóficas, religiosas e tal, e procurar reuni-las com respeito, né? Porque a física quântica ela vem nos trazendo é, a visão do universo de infinitas possibilidades, né? Então, vou citar um exemplo aqui bem fácil da gente visualizar. A gente pega um jogo de baralho, né? São 52 cartas, né? 4 naipes, começa do as e vai até o rei, né? Você pega esse jogo de baralho e abre ele na mesa. Primeiro lá os naipes de espada, depois paus, copas, ou. Tá. Você tem 52 cartas distribuídas ali. E esse é uma possibilidade. Se você tira o 2 de espadas e coloca ele lá no meio das cartas de ouros, você tem uma segunda possibilidade. Se você embaralha esse baralho, você vai ter outras infinitas possibilidades. Então, costuma-se dizer que você tem 52 exponenciais possibilidades, né? Com essas 52 cartas do baralho, você pode montar infinitas possibilidades. Nós somos essas cartas do baralho, né? A nossa vida, o universo, né, é formado por várias possibilidades. Então, vou pegar o Kamal aqui como exemplo, que falou sobre escolas de mistérios, que falou sobre o caminho do meio, que é uma linha muito trabalhada pela filosofia oriental, pelo budismo, pelo taoísmo, né? As coisas que o Kamal acredita, elas são hoje fruto dessa vivência e dessa experiência dele como psicanalista, como estudioso das escolas de mistério, como homem, com os seus erros e com os seus acertos. Essas são as possibilidades do Kamal e que trazem a ele uma resposta que formam o homem que ele é. Se nós reunirmos um líder da eubiose, da gnose, da Rosa Cruz,
um judeu ortodoxo, um cabalista, um padre, um rabino, um líder espírita, cada um deles vai defender a sua crença como se ela fosse, se não a única, a mais verdadeira e a maior delas. E quem somos nós para julgar isso e dizer que cada um deles está certo ou errado? Eles estão certos dentro de sua crença, de sua cultura, de sua formação. E esse exemplo nós temos na sociedade em tudo. Time de futebol. Um torce para o Corinthians, outro para o Palmeiras, outro para o Santos. E aquele torcedor, ele quer acreditar que o time dele é a melhor coisa do mundo. Políticos, né? Nós temos político de esquerda, do meio, do centrão, enfim, em tudo na sociedade, né? Você tem tantas variantes e tantas possibilidades que azar é nosso se a gente acreditar que a verdade absoluta está realmente dentro de uma só. E azar maior ainda se a gente quiser fazer um julgamento que a verdade do Irineu é melhor do que a do Carlos, que a verdade do Renato é maior do que a do Denis. Respeitar isso é um trabalho hercúleo. Eu acredito muito que nós estamos evoluindo como espécie, tá? Aonde a gente vai chegar nessa evolução? Eu não sei, como eu falei para vocês no início, o que importa para mim não é o destino, é a jornada, né? Mas eu acredito, inclusive, que grandes avatares, como Gandhi, como Buda e como Cristo, são seres também em evolução, tá? E que qualquer um de nós pode, deve, provavelmente será um avatar daqui a alguns milhões de anos, ou daqui a algumas encarnações, não sei. Hoje, para mim, o que mais importa é poder ouvir com respeito, né, as coisas que o Carlos falou, que o Irineu falou, que o Denis falou, que o Kamal falou, e agora você, Cláudia, trouxeram vários insights, vários aprendizados, né? E eu estava ouvindo vocês e dizendo para mim mesmo, tá vendo, meu amigo? Quantas possibilidades! Como é bom você respeitar e ouvir cada uma delas, porque cada uma delas vai te ampliar o seu autoconhecimento, né? Como o Kamal falou das minhas filhas aí, a Renata, inclusive, estava aqui na sala até há pouco tempo, ainda está. A Thaís, lá com a Vila das Borboletas, eles estão voltados hoje para o meio ambiente, para a sustentabilidade. Ouso dizer que essa é a filosofia de vida deles, talvez seja a religiosidade deles, a espiritualidade deles, e é linda, e aprendo muito com eles, né? Embora eu tenha algumas divergências de pensamento, né? Ainda bem que temos, né? Mas eu muito mais aprendo, né? Eu costumo dizer que aquele grande filósofo Marcelo D2 do Planet Hemp, né? Ele costumava dizer na música dele: eu me desenvolvo e evoluo com meu filho, né? Quando eu era adolescente, Denis, eu olhava para os mais velhos e dizia para mim assim: quando eu for velho como ele, né? Eu vou querer ouvir os jovens, porque hoje eu sou jovem e quero ser ouvido pelos mais velhos e eles não me ouvem, porque eles acham que eu não tenho experiência, né? Eles acham que eu não tenho vivência, enfim. Então, hoje eu me policio bastante
para ouvir os mais jovens, inclusive, né? Porque eles podem até não ter vivido o que eu vivi nessa vida, né? Eles podem até ter uma idade espiritual muito maior do que a minha, né? Mas eles têm hoje a mente aberta e o conhecimento de uma sociedade, de um momento da Terra, de uma tecnologia, de um momento do ser humano, né? Que eu, na minha idade, já não tenho mais, né, a mesma acuidade, a mesma visão, o mesmo entendimento, se eu não estiver aberto a ouvi-los e a entendê-los, né, do porquê, né? Hoje, a gente se perde, às vezes, para poder abrir ou fechar um microfone. Uma criança de 10 anos de idade pega o celular hoje e cria um aplicativo, né? Então, a gente tem que entender, né, que esses seres chegam aqui com um conhecimento, com uma visão, com uma bagagem, e a gente tem que compreender também, tem que prestar atenção, né? Então, a minha vontade, numa noite como essa, era poder estar abraçando cada um de vocês, né? E dizendo assim, olha, não vamos desistir, vamos continuar dando as mãos, né? Que a gente pode ajudar na construção de um mundo mais humano, de um mundo melhor, né? A gente pode alimentar a esperança de que os nossos filhos, os nossos netos, e quiçá a maioria de nós, né, ainda possa habitar, né, um planeta aonde o respeito, aonde o entendimento da natureza, aonde a paciência para encontrar o divino no momento certo, né? Porque, como o Kamal falou, eu só não concordo com você, Kamal, quando você falou do Pai Nosso, dizendo seja feita a nossa vontade. O Pai Nosso que eu aprendi era seja feita a vossa vontade. Mas tudo bem, aí é o, né? Mas é isso, né? É, eu continuo junto com vocês enquanto a vida me permitir, porque acredito realmente que vocês são seres que estão muito preparados para me ensinar e muito pacienciosos para me ouvir. E quando eu posso falar, eu posso, inclusive, fazer uma introspecção e entender, né? Às vezes a gente tem umas verdades com a gente que, quando a gente manifesta o falar dessa verdade, a gente mesmo para e fala: pô, peraí, agora que eu estou passando isso, eu estou vendo que, de repente, não é bem assim, né? E, aí o Denis vai e pontua uma coisa, o Kamal pontua outra, né? E aí eu vou reconstruindo esse entendimento, né? E, Renato, por favor, desculpa te cortar aí, mas não, só para pode, senão eu relembrar. não paro de falar. Nós temos 10 minutos, 9 minutos exatamente para encerrarmos a nossa egrégora. Sabe como a gente vai buscar, vou escolher aqui, vou convidar, na verdade, o nosso querido, ele tá, não sei se ele pode falar ou não. Edenilson, você pode agradecer ao nosso querido amigo Renato, como está com a câmera fechada, não sei se dá para ele ou não. Mas antes de abrir para o Edenilson fazer esse agradecimento e você traz o fechamento, tá, Edenilson? Rapidinho. Eu vou, a sua voz, eu escutei tantas vezes essa entrevista esses dias, e a sua voz está me tendo a bujanra, a voz do Renato. Aí, Renato, antes de o Edenilson agradecer, eu quero que você responda uma pergunta simples, muito tranquila, bem sintetizada e por você mesmo. Renato, o que é a vida? Você assistiu muita provocação, né, do Bujan?
a vida é descoberta, a vida é manifestação. Tá? Nunca deixem você acreditar que a vida não vale a pena. Ela vale a pena. Tá? Ela é muito linda, ela é muito grandiosa. E a gente descobrir isso e aceitar essa jornada faz valer a pena. Então, para mim, isso é a vida, Denis. Muito obrigado, Renato. Denilson, por favor, nos dê a honra de agradecer ao nosso amigo Renato pela noite de hoje. Primeiramente, gratidão enorme por essa oportunidade, rapaz. Você me deixou até de uma forma que o Renato, é que eu estou um pouco emocionado, até porque eu ia comentar alguma coisa até o final. Ele me fez convite para em abril estar aí com vocês, fazendo alguma oração. E eu não estava num momento muito legal, ele sabe disso. Eu tive, no final do ano, fazer uma retirada da minha adenoide, e eu fiz, ao tirar a tireoide, eu precisei fazer iodoterapia. Então, você fica 4 a 5 dias isolado, sem ninguém. E nesse processo de isolamento, minha mãe voltou a ficar internada. Então, minha mãe na UTI do hospital, eu em casa lá, pensando o que eu vou fazer, sem poder ajudar as pessoas, e ele me manda mensagem, ó. E ele fala o que sempre fala para mim, e é verdade. Ele fala as coisas corretas no momento que são necessárias. Isso é iluminação. Eu sei disso porque às vezes a gente fala alguma coisa sem sentido, mas para alguma pessoa faz de tal forma que a gente não consegue mensurar isso. E o Renato tem esse poder comigo. O resultado, minha mãe saiu hoje do hospital. Não deu nem tempo de falar, para 5 horas da tarde. E eu fiz os exames, fiz o tratamento, e sábado eu fiz o meu exame, o scanner, e também deu tudo certo. Então, aquele momento de estar encostado ali, parece que eu estava no canto, encurralado, veio alguém, meu irmão, e falou, calma, é assim que a coisa funciona. Cada um de vocês, eu tenho certeza, tem uma história parecida com o Renato, ou mais até emocionada, né? Eu o conheci de uma forma por acaso, porque de repente um chamou aqui para ir ali, eu fui ali, daqui a pouco eu estava de frente com ele. Isso não é religiosidade nem nada, eu ainda busco esse conhecimento, não me identifico com religiosidade nenhuma, eu me identifico no papel que eu tenho que fazer, como vocês fazem com as pessoas que têm necessidade de projetos sociais sérios. É com isso que eu me identifico. Renato, em nome de toda a igreja, acho que em nome da humanidade, se eu tiver essa possibilidade de falar para você, você é uma pessoa que é um anjo junto de nós. Um exemplo como pai, como marido, olha a esposa aí te aguentando todos esses anos, seus filhos maravilhosos, netos e seus irmãos aqui. Eu sei que cada um que está aqui tem, nesse momento, gostaria muito de dar um abraço forte em você. Então receba isso da minha parte. Gratidão, e eu desejar uma salva de palmas para você é pouco. Essa é a verdade, de Isso. coração. Isso. Denis, obrigado pela oportunidade, cara. Obrigado. Denis, eu vou te falar, quando você buscou o Edenilson para me agradecer, o meu pensamento foi assim: caraca, que legal! Foi muito bom, Ed, te ouvir, saber de sua mãe, saber de sua recuperação e saber que você está de mãos dadas conosco, né? Eu não sei se o Denis vai me dar 5 minutinhos. Eu queria só compartilhar um fechamento. Pode ser, Denis? Sim, sim, fique à vontade. Aí, Talvez não dê nem 5 minutos, mas enfim. Eu sou fã da filosofia oriental e muitos gurus orientais, né, têm o hábito de contar histórias, né? Eles passam a filosofia deles contando histórias, né? E eu sou apaixonado por essas histórias. E eu separei 2 historinhas
bem curtinhas aqui para compartilhar com vocês, pela grandiosidade delas. A primeira delas conta que uma fonte de água da montanha, uma fonte com um fio de água, essa montanha terminava de frente a um deserto muito árido, muito grande, e depois desse deserto existia um rio. E aí essa fonte de água porque queria atravessar essa fonte para se juntar ao rio, para poder crescer. Só que, logicamente, como ela era um fio de água, quando ela chegava ali no deserto, a areia ia consumindo e absorvendo ela, o sol forte ia fazendo ela evaporar, e ela não chegava nunca a ser rio. Até que ela tomou a decisão, então, de se formar uma poça na beira da montanha. Ela formou essa poça na beira da montanha e teve a paciência, a leveza de se entregar para o sol. E ela, como poça, foi se entregando para o sol e foi se formando como nuvem. E essa nuvem foi crescendo. E essa poça era abastecida por esse fio de água a todo momento, e essa poça ia se tornando nuvem, porque se entregou, porque aceitou ficar leve e se entregar. E essa nuvem recebeu rajadas de vento que foram levando ela para depois do deserto, e ela chegou até o rio. E lá, como nuvem, ela se desmanchou e entrou dentro do rio, né? Levando então aquela água da fonte a se encontrar com o que ela buscava. E na nossa vida, a finalidade desse conto é essa. Às vezes a gente precisa parar, a gente precisa olhar à nossa volta, olhar para dentro de nós, se entregar, ficar leve para acender, porque acendendo nós vamos encontrar o caminho que a gente tanto procura. Eu não tenho a mesma habilidade que esses gurus têm para contar histórias, enfim, mas essa foi uma delas. E a outra, mais curtinha ainda, conta de uma boneca de sal que foi deixada numa praia e ela olhava para o oceano com uma admiração enorme, né? E ela dizia: Nossa, como eu gostaria de poder chegar mais perto do oceano, como eu gostaria de poder conviver mais com ele, conhecer tudo que existe dentro dele. E a boneca de sal, devagarinho, foi caminhando, e ela chegou na beira da praia, e a primeira onda que veio acabou consumindo um pedaço dos pés dessa boneca de sal. E no primeiro momento ela olhou para aquilo e falou: Nossa, eu vou morrer. Ele vai me destruir. E a onda veio chegando e mais um pedaço da boneca de sal foi sendo levado, até que ela olhou para dentro dela, ela olhou para o oceano, olhou para o sol e o seu corpo sendo consumido por aquela água, e ela teve o entendimento: já sei, eu sou o oceano. E se entregou. E passou a fazer parte daquela maravilha, daquele mundo que ela não compreendia, que ela queria tanto conhecer, mas que no fundo, o que ela precisava era se integrar e ser parte dele. Então, se nós nos entregarmos para o universo e fazermos parte, sermos natureza, nós vamos entender
toda essa complexidade, toda essa maravilha. Então, não tenham medo, não tenham medo. Vamos nos entregar, que a vida vai nos presentear. Gratidão. Renato, obrigado, Cláudia, meu amor, você é luz, e obrigado por essa luz que você emana aqui para nós todos os dias. Renato, você é luz, obrigado por ter esse ser maravilhoso. Você emana aqui para todos nós, todas as quartas, todos os dias, todos os momentos, e essa energia maravilhosa que você tem, e para toda a humanidade. Edenilson, você é luz para sua mãe, para suas filhas, para sua esposa, para você e para todos nós, e para todos que estão próximos de você também. E todos que estão aqui, todos nós somos luzes. Todos nós fazemos parte desse universo, Renato. Você muito bem colocou, e todos nós somos uno. Um beijo gigante no coração de vocês. Muito obrigado por egrégora maravilhosa. Gratidão. Gratidão, Denis. Claudinha. Boa noite a todos. Muito Boa bom. noite, tudo bem? Boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, meus Boa amigos. noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Boa gente. noite. Gratidão. Denis, Boa você é noite. luz. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo.